Agora nós vamos conversar com o Raimundo Lima. Ele tem informações sobre a realização de jogos e rifas não legalizados no Piauí. O trabalho é da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, que não acabou com o fim da Operação Jogo Sujo. O Raimundaço está ao vivo? Traz aqui o Raimundaço ao vivo. Está aqui Raimundo Lima. Boa tarde, seja bem-vindo. Um prazer recebê-lo aqui. É sempre uma honra ter o Raimundo Lima no jornal O Dia News. Raimundo, você tem tratado, ao longo das últimas semanas, desse caso, dos jogos, das rifas, consideradas ilegais, a operação policial que foi feita, que, claro, uma operação tem que ter início, meio e fim, né? Isso é normal, é natural. Mas a investigação continua, Raimundo. Quer dizer, essas atividades continuam sendo investigadas e qual a novidade, ou quais as novidades que a polícia conseguiu com a continuidade das investigações? Boa tarde, Douglas. Boa tarde aos nossos telespectadores. A novidade que a polícia conseguiu com as investigações foi concluir que outras pessoas, além dos que foram presos na Operação Jogo Sujo, praticam essa mesma atividade de jogos de azar, ou seja, pessoas que estão fazendo rifas eletrônicas sem uma autorização legal e que, portanto, estão aí infringindo a lei. E essas pessoas já estão sendo monitoradas e vão receber aquele comunicado da polícia para comparecerem, se explicarem e entrarem na lei. A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática do Piauí continua de olho nas rifas eletrônicas promovidas por meio de redes sociais. A Polícia Civil identificou diversos perfis que fazem essa modalidade de jogo de azar, que, de acordo com a lei, se caracteriza como contravenção penal. Segundo este delegado, os donos desses perfis estão sendo chamados para prestar esclarecimentos sobre a atividade e terão que se adequar à lei. Tudo tem que ser legalizado. Toda a prática, né, de bet ou de aposta, ela precisa ser legalizada, de rifa, ela precisa ser legalizada. Então, isso serve de alerta para que as pessoas, a partir de agora, busquem essa legalização, essa arrecadação de tributo para o Estado e saiam à margem da lei. As rifas eletrônicas ganharam as manchetes da imprensa piauiense depois da prisão do influenciador Ítalo Bruno. O ex-motoboy ficou milionário promovendo rifas em uma rede social e sorteando prêmios como casas de alto padrão, carros e motos de luxo. Mas a polícia acabou descobrindo um esquema ilegal de jogo de azar, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ítalo foi solto após 11 dias de prisão, depois de fazer um acordo de colaboração premiada. Ele abriu mão de todos os bens apreendidos, avaliados em 4,5 milhões de reais. No Brasil, a exploração de jogos de apostas e jogos de azar é proibida por força de um decreto-lei de 1946. Em 2023, foi sancionada uma lei que permite a empresas privadas a operação de apostas esportivas online em estabelecimentos físicos, como casas de apostas e cassinos. O bet, por exemplo, você tem apenas 3 possibilidades dessa sorte acontecer e contemplar aquela pessoa que está apostando, né? Ou um time, ou outro, ou empate. Então, isso é facilmente auditado. A pessoa que faz essa aposta, ela pode verificar se ela ganhou ou se ela perdeu. Além disso, existe um registro junto ao Ministério da Economia, existe junto à Receita Federal. Então, a diferença básica é essa. Precisa ser tributável, precisa ser auditado, precisa ser regularizado. Ao mesmo tempo, outras modalidades de jogos de azar continuam a ser exploradas na internet. Uma das estratégias é fazer uso da inteligência artificial para manipular a imagem de celebridades e, assim, atrair a atenção dos internautas. Mas a polícia avisa que pode ser a porta de entrada para um golpe. Inclusive com aplicativos de intrusão, VPNs que são inseridas nesses anúncios, que as pessoas precisam tomar cuidado, né? Anúncios de aplicativos que podem monitorar a distância, redes sociais
de outras pessoas, isso não existe, né? Isso precisa ser dito. Então, o que muitas das vezes acontece é que a pessoa, inadvertidamente, acredita nesse anúncio, clica nesse link malicioso e vem contra ela uma porta para que o criminoso possa acessar seus dados, aplicativos bancários. Então, é importante que a pessoa tome muito cuidado. Dois aspectos a serem destacados: essas pessoas que continuam fazendo essas rifas eletrônicas estão recebendo um comunicado via internet da polícia para comparecerem à Secretaria de Segurança para terem a conversa com os delegados. Um outro aspecto a se destacar é que as pessoas que fazem uso da internet, que têm recebido esses anúncios via aplicativos, que têm que ficar espertas e de olho aberto para não caírem em golpes, porque nem todos esses anúncios são aplicativos de jogos, são, na verdade, golpistas querendo acessar os dados bancários dessas pessoas. Douglas. Bom, vamos tratar aqui de algumas questões com o Raimundo, que é o seguinte. Primeiro, essa questão da inteligência artificial, nós já havíamos discutido aqui, que o Tribunal Superior Eleitoral, Raimundo, está formando grupos de trabalho com especialistas, porque já é uma guerra, já se tornou uma guerra. A guerra que eu digo, a guerra no sentido de combater as fake news, as manipulações que são feitas durante o período eleitoral e pós-eleitoral também, e pré-eleitoral, usando as redes sociais. Exato. Então já é um problema. Veja que esse combate não é de hoje, não é um combate que começou na eleição passada, ou começou há 3 anos. Não, já são vários pleitos que a Justiça Eleitoral vem trabalhando para combater as fake news através das redes sociais. E outros crimes também, mas em especial as fake news. Agora, a preocupação da Justiça Eleitoral é com a inteligência artificial, que, como o Raimundo mostrou na reportagem, o delegado Humberto Mácula confirmou, está sendo usada. Aí isso é uma espécie de deepfake, o que chamam de deepfake, que é um tipo de fake news com vídeo. Você tem a imagem que é gerada também por inteligência artificial, exemplo, a imagem do Raimundo, a minha imagem, e você, olhando, pensa que é a imagem real, e também com inteligência artificial você produz a voz idêntica. E você cria um vídeo, como se fosse um anúncio, você dizendo, olha, aposte nesse jogo, aposte nessa rifa, eu assino embaixo, aí você vai lá e faz a sua aposta. É um problema gravíssimo, que a polícia tem que buscar evoluir para poder acompanhar, e não só acompanhar, ultrapassar, combater, prender, desarticular essas organizações criminosas que não fazem outra coisa a não ser focar a atenção em novas modalidades, aderindo a essas evoluções tecnológicas. Esse é um ponto. Outro ponto que eu queria tratar com o Raimundo você falou no influencer que ficou preso 11 dias, foi colocado em liberdade, mas que assinou um acordo de colaboração premiada. O que tem de novidade nesse caso, Raimundo? Ele já começou a fazer essa colaboração premiada? Você disse que ele abriu mão de todos os bens, ele já iniciou ou ainda não iniciou? Bom, essa colaboração premiada, parte dessa colaboração premiada já foi exatamente o aspecto de deixar os bens que ele conseguiu em poder do Estado, porque são bens que não são resultado de uma atividade ilegal, foram bens que não houve o recolhimento de tributo por essa atividade que ele desenvolvia. E o teor, os aspectos dessa colaboração premiada, a gente não sabe até que ponto houve essa colaboração, mas certamente ele deu informações, concedeu informações que têm ajudado a polícia nesse aspecto da investigação sobre a existência de outros influenciadores e de outras pessoas praticando essa atividade
das rifas eletrônicas. O fato é que esse influenciador já teve o direito aí restabelecido de continuar fazendo uso das suas redes sociais. Ele abriu uma página, novamente uma página de internet, e segundo o delegado que conversou com a gente, ele vai poder, nos próximos dias, vai estar reabrindo aquela página que ele já usava para a utilização dessa atividade e dessas rifas eletrônicas. Agora, claro, tudo isso vai voltar a acontecer, mas sendo legalizado, ou seja, com recolhimento de tributos, com todos os trâmites que a lei exige para que essa atividade seja executada. Porque é claro que tem que haver o recolhimento de impostos e tributos, porque senão se torna um enriquecimento ilegal. E isso, aos olhos da lei, não é permitido, e claro que a polícia vai estar monitorando essa atividade, Douglas. Do ponto de vista da delação de alguns nomes, eu não estou dizendo que houve, porque eu não acredito, Raimundo, que a colaboração premiada tenha ficado circunscrita à entrega dos bens, a reabertura da atividade agora legalizada com pagamento de imposto e ponto final. Acho que a delação deve ter outros nomes que foram entregues. Sim. E aí imagina-se que a polícia, claro, não basta apenas o delator chegar e entregar um nome ou vários nomes e no outro dia a polícia correr atrás. Não, tem que construir uma operação, porque a delação, como nós já explicamos aqui, ela tem que vir acompanhada de provas. A polícia tem que avaliar essas provas, comprovar a veracidade da documentação, do que foi apresentado, preparar uma operação e a partir daí executar. Então vamos aguardar, pode ser, caso ele tenha repassado nomes e as informações sejam verdadeiras, nos próximos dias, nas próximas semanas, nós devemos ter uma continuação dessa operação, mas chegando em outros nomes delatados pelo influencer. Raimundo, falando da operação, você volta daqui a pouco para trazer detalhes de mais uma ação do Departamento de Repressão às Ações do Crime Organizado. Pois é, fechando janeiro com mais uma operação e mais prisões do combate às facções criminosas.